galera do canal, beleza? Vamos conversar, vou fazer uns aportes hoje, né? É que no vídeo anterior eu falei, né, que eu vendi o SARI 11 por causa daqueles eventos lá de incorporação, talvez não iria valer a pena, né, esperar, e acabei saindo. Com um pequeno lucro, mas acabei saindo. Meu intuito era ter um ganho maior, né? Mas eu não vou pagar pra ver, né? Aí com esse valor que eu vendi o SARI 11, eu vou comprar 6 fundos imobiliários que eu acho que está num valor bem interessante, com as cotações amassadas e estando mínimas. Eu vou explicar, pelo que eu percebi no fundo imobiliário, né? Quando tem uma notícia negativa, né? Quando todos os fundos caem, eles caem tudo de uma vez, sendo que aqueles um pouco mais, com a tese um pouco mais arriscadas, elas desvalorizam um pouco mais, né? Mas só que na hora da recuperação, os primeiros a subir são os mais consolidados, HGLG, BTLG, os mais consolidados eles sobem primeiro. E esses que têm uma tese um pouquinho mais diferente, um pouco mais arriscada, né? Ele tende a demorar um pouquinho para subir, tem um delayzinho para ele acompanhar, né? E como tem a possível de ser a último aumento aí da taxa Selic, né? E se estabilize e depois comece a cair, né? Não sei, né? O mercado é tudo imprevisível, mas a gente vai estar se posicionando agora, que tem muitos fundos imobiliários interessantes, que eu acho que realmente vale a pena a gente dar uma estudada para ver se realmente vale a pena. E lembrando que esses fundos que vou comentar agora são fundos que eu já tenho na minha carteira, não olhei outros fundos, né, fora da minha carteira, tá joia? Porque eu quero melhorar o meu preço médio. Então, dando uma olhada aqui nesse gráfico aqui, ó, começando com o RBVA, a gente pode observar que aqui em dezembro de 2019, né, ele começou a queda dos 6% mais ou menos da taxa Selic para 2%. Ele caiu porque depois veio a pandemia, né, no final de 2019, começo de 2020, né. Por isso, esse ponto, em dezembro de 2019, todos os fundos imobiliários estavam trabalhando estavam com as cotações lá no auge, lá no topo, né? Trabalhando com muito ágio, de 20%, tem fundo 10%. Eu lembro que tinha fundo até com 10%, 40% de ágio, acima do valor patrimonial. Então essa é uma cotação fora da casinha que eu acho que talvez não seja tão rápido de se repetir, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Em todos os fundos que a gente for analisar, a gente vai desconsiderar esse pico aqui, ó. Então a gente vai ver o topo aqui do RBVA foi de 13,35 e a mínima de 7,79. Se a gente pegar a média ponderada dos dois, do topo e do fundo, a média, né, é na faixa de 10,50. Então eu acredito que seja bem interessante. Ainda ele está perto das suas mínimas históricas aqui, né? E o fundo imobiliário já fez toda a sua reestruturação, não é mais um fundo passivo, está comprando muitos imóveis de renda urbana, que eu estou achando bem interessante. Eu tenho um vídeo nele. Todos os vídeos relacionados que eu vou falar hoje, né, dos fundos imobiliários, eu vou deixar na descrição. Então esse aqui vai ser o primeiro. Ele está bem em conta, né? Hoje ele está cotado a 8,47, que em 12 meses está com uma desvalorização de menos 12,41. O FATN 11, lembrando, né, que eu esqueci de comentar, né? É que eu fazia muito isso, eu tinha uma carteira linearizada de mais ou menos um exemplo de R$ 50, aí eu ia aportando naqueles que estavam defasados, né? Mas normalmente não dá certo essas coisas. E normalmente eu acho que isso aí não dá certo fazer esse tipo de rebalanceamento, né? E eu mesmo agora, se eu tiver com um fundo imobiliário que eu tenha passou da minha meta, né, de aporte, mas se tiver descontado eu compro ainda. É porque eu acho interessante você comprar nessas baixas, você melhora o seu preço médio, e se de repente você precisar vender, né, alguma coisa parecida, né, esse valor que você comprou, bem abaixo, se for lá no fundo do poço, se tiver uma valorização e você precisar te resgatar para investir em outro, você vai poder sair no lucro. No contábil do médio, você vai sair no prejuízo, né? Mas só que do valor que você aportou, você vai sair no lucro. Isso é que eu acho interessante. Por isso eu faço
aporte bem picados assim, né, de vários fundos imobiliários, para se caso eu precisar de aportar em um outro que eu achei interessante, mesmo que no meu preço médio esteja lá em cima, mas só que o aporte que eu fiz quando o fundo estava no fundo do poço, eu vou estar no positivo, né? Por isso eu faço isso aí também. Aí, com isso, eu consigo. Os fundos imobiliários que eu vendo com lucro, eu posso abater o prejuízo nessa. Eu vendi o valor que eu comprei no poço, com lucro, mas só que no médio eu estou no prejuízo. Esse prejuízo eu consigo abater nos fundos imobiliários que eu saio no lucro, entendeu? É bem complicado. Então dá para fazer essa jogada sem você pagar imposto legalmente, né? O segundo aqui é o FATN, né? É aquele é o Fundo Imobiliário de Lajes Corporativas, que tem uma tese bem interessante que eu já comentei, né? E, e ele está com um preço bem interessante. Está cotado a 76,09, né? A média dele aqui, ó, nos últimos anos aqui, ó, o topo, né? Era de R$ 96,97, 97, né? Aí veio deu essa desvalorizada e ainda tá perto do fundo histórico aqui, ó. Então, e ele é um fundo que tem uma tese eu acho bem interessante, né? E já faz um tempo que eu aportei, eu comprei a um preço aqui em cima e eu comprei algumas coisas aqui, né? Nesse valor abaixo. Mas agora nesse valor, eu acho que ele tá num ponto bem interessante. Que nem eu comentei, todos os vídeos eu vou deixar na descrição para você dar uma olhada do porquê eu comprei. Aí eu explico por que eu comprei esses fundos imobiliários. Esse aqui é o segundo o fundo imobiliário que eu vou comprar. Olha, ó, tá quase no fundo, né, do poço. Se der uma valorizada pela metade, já vou estar no lucro do valor que eu aportei agora, entendeu? Isso é bem interessante. O terceiro é o IRDM. Eu só tenho um vídeo que talvez não ia fazer mais um aporte, estava pensando em sair do fundo, né? Mas nesses valores atuais aqui, ó, com a possibilidade do aumento da taxa Selic, né? E que nem eu falei, o pessoal ficou muito desanimado com esses fundos aí que teve alguns problemas, né? Os que estão. Os fundos consolidados já subiram tudo, todos, né? E já estão quase no valor do valor patrimonial. Então a gente tem que aportar nesses fundos que tem um delayzinho para subir. Pessoal, aí depois que quando os fundos consolidados estiver tudo caro, aí o pessoal vai começar a abrir o olho nesses fundos que já estão descontados. Aí que ele começa a subir. Por isso primeiro sobe, como eu falei, sobe esses que são mais consolidados e depois vem subindo esses outros aqui, ó, com uma tese um pouquinho mais arriscada. Então eu vou aportar no IRDM. Por mais que eu tinha falado que eu ia sair desse fundo mais para frente se chegasse o meu preço médio, mas eu estou vendo oportunidade nele. Lembrando que não é uma recomendação de compra nem de venda, só um estudo que eu estou fazendo dos meus fundos imobiliários que eu vejo uma grande oportunidade de aportar. Olha a diferença que ele cai. Depois daqui, ó, de 2021 ele só caiu. Teve muitas vezes eu achei que ele ia subir, a taxa se ele quer subir, desse cair mais, né? Aí teve uns problemas, começou a subir de novo e agora estamos a quase 15%. É complicado. Então a gente é difícil de acertar, né? Mas como a gente vê agora com essa taxa Selic nas alturas, se continuar por muito tempo desse jeito, o Brasil vai quebrar. Financiamento caro, para tudo, né? As vendas. Então, por isso, não vai se manter por muito tempo, né? Por isso eu estou vendo a oportunidade de comprar esse fundo também. A esse preço aqui, de R$ 66,85. R$ 86,85. Variação de 12 meses de 6,31. Chegar. Eu tenho ele na minha carteira também. E ele se desvalorizou bastante esses tempos. Que nem eu falei, está sofrendo por causa da. Ele diminuiu a sua receita, a sua distribuição por causa da alta taxa Selic, né? Quando isso aí reverter, ele vai começar a aumentar o- os seus dividendos, né? Então isso aqui eu acho bem interessante. Apesar de ter pipocado algumas inadimplências, né? Representa pouca coisa aí da carteira, né? Mas como está num preço bem interessante, olha, chegou a ser cotado no auge aqui, ó, a R$ 143. Bem insano, né? Trabalharam tudo com ágio nessa época. Então, eu acho interessante. Agora, o mínimo foi de 75 e agora estamos em
Estamos em R$ 85,00 e R$ 87,90, né? Esse aqui é o meu quarto fundo imobiliário que eu vou aportar nele. Com o intuito de ter ganho de capital, né? E melhorar meu preço médio. Que tá num preço bem interessante, né? O quinto é o Core. Muita gente vai falar, mas vai aportar no Core? O Core vai acabar a MRG, não sei o quê. Mas eu vou deixar eu devo deixar no link na descrição abaixo também o link desse vídeo falando quanto que pode chegar, né, acabando o, a renda mínima garantida, quanto que ele vai começar a distribuir, né, mais ou menos, né? Nunca é certeza, né? A gente não sabe qual vai ficar mais para frente, se vai desocupar algum imóvel, coisa parecida, né? Mas a gente tem uma projeção de mais ou menos quanto vai ficar. Eu acho que mesmo se acabar a renda mínima garantida, nesses valores aqui de cotação, eu tô achando bem interessante. Por isso eu vou aportar nele também e melhorar o meu preço médio, né? O FIP11 também eu acho bem interessante, né? Um fundo passivo de, de renda urbana praticamente ali, né? Tinha um inquilino que estava pensando em que ele já tinha entregado uma carta de desocupação, falando que ia desocupar o imóvel. Mas só que nisso o fundo foi bem rápido, o gestor, né? Já arranjou um novo inquilino que já vai ocupar o lugar do outro que vai sair. Foi bem rápido, nem vai ficar desocupado, né? Eu achei que ia comprar com desconto, mas ele joga alugou, mas não consegui. Aí as cotas não se desvalorizaram, né? Tanto como eu esperava, né? E acabou subindo um pouco. Mas mesmo assim eu acho bem interessante. Porque como a valorização dos imóveis ele fica cruado no valor do valor patrimonial, o valor patrimonial sempre vem crescendo. Não fica fazendo essas coisas de roubar. É, aí ele fica nessa de comprar, vender, ele acaba distribuindo o seu lucro, né? E a cotação ele não acompanha, né, a valorização dos imóveis, porque ele distribui o lucro, né? Mas agora esse fundo passivão aqui não. Ele fica com o imóvel, fica 10 não sei quantos anos aí, e ele vai sempre acompanhando a valorização dos ativos do fundo, e por isso o valor patrimonial por cota ele vem sempre se valorizando. Essa é uma tese bem interessante. Se eles parassem de fazer tanta bobeira de comprar e vender, fazer dívida e não conseguir pagar depois, muitos fundos estariam bem, né? Mas fazer o que, né? A gente vai vivendo e aprendendo. E esse aqui vai ser o sétimo fundo imobiliário que eu vou comprar. Me desculpe, esse aqui não é o sétimo. Esse aqui é o sexto fundo imobiliário, né? Eu falei errado aqui, tá joia? É isso aí, galera. Finalizando aqui, né? Fiz as minhas compras de do Tigar, Core, FIP, RDM, FAT e RBVA. É inicial e foram todas executadas, fechada na íntegra. Desconsiderar esse daqui, né? Eu deixei umas ordens para tentar pescar quando o fundo fizer diminuiu as cotas, o valor das cotas ali. Eu deixei umas ordens bem abaixo para ver se eu consigo pegar algumas coisas aí quando se tiver uma movimentação muito forte, né? Então esse QQI, Coin, SPY, você pode desconsiderar. É mais esses daqui de cima aqui, ó. Esses valores que eu comprei, tá ok? Então, faça os seus estudos, né? Veja qual que é a melhor opção de compra nesse momento ou não. Que nem eu falei, na hora de você fazer algum investimento, fazer um investimento meio que fracionado, né? Não investir tudo de uma vez. Porque você pode perder. Você acha que está fazendo uma boa compra, mas pode ser que ele fica ainda melhor, né? Então, vamos fazer os aportes fracionados e fazer alguns estudos para ver se realmente vale a pena. Tá ok? Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, se inscreva e dê o seu like. Muito obrigado a todos. Valeu!